Maicon Rios conversou com o empresário Eliseu Lira. O Eliseu, ele é dono, é proprietário da construtora Impacto. É a empresa responsável pela obra do mercado público aqui do município de Itapajé. Essa obra que teve a assinatura da ordem de serviço exatamente no dia 14 de julho de 2022, dia 14 agora, domingo, portanto, a gente completa 2 anos da assinatura da ordem de serviço, que inicialmente tinha a previsão de conclusão em 6 meses. No entanto, uma série de problemas, foram constatados ao longo desse período, e essa obra se arrasta aí, a tendência é que vai passar exatamente dos 2 anos para ser concluída e ser entregue à população aqui do município de Itapajé. E aí a nossa equipe de reportagem contactou o Eliseu exatamente para que ele nos trouxesse uma informação. Primeiro, uma explicação oficial por parte da empresa do porquê de mais uma paralisação, porque novamente essa obra para aqui no município de Itapajé, o que consequentemente vai retardar ainda mais esse cronograma de conclusão da mesma, e em que estágio, de fato, qual é o percentual, de fato, de obra concluída do mercado público aqui do nosso município. Eliseu traz todos esses detalhes, passa todas essas informações na conversa que teve com o nosso repórter Maicon Rios. Vamos conferir. Converso no Jornal Integração de hoje com Eliseu Lira, empresário, proprietário da construtora Impacto. É a empresa que executa a obra de construção do mercado público aqui no município de Itapajé. Eliseu, essa obra observamos que a mesma se encontra novamente paralisada. O que houve? Qual o motivo dessa paralisação? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Amigo, é porque é o seguinte, nós temos um contrato com a prefeitura de execução em 6 meses. E nós temos um contrato também que diz que os pagamentos serão no 5º dia útil após a entrega da medição. E nós temos tido muita dificuldade aí para receber. Esse contrato é um contrato com a prefeitura, mas os recursos, parte dos recursos é do governo do estado, através da SOP, que é a Superintendência de Obras do Estado. E esses repasses não têm sido feitos. Eu, com a maior boa vontade, tenho trabalhado mesmo sem receber, por se tratar de uma obra dentro do meu município, e eu sei a necessidade, que quantos pais de família estão precisando. Então, o que eu resolvi? Eu resolvi continuar a obra mesmo sem estar recebendo. Mas só que agora ficou inviável, porque não tem mais condições. Eu vou te dar só um pequeno exemplo aqui, para as pessoas entenderem. O primeiro pagamento que eu recebi, a medição foi no dia 31/8. Eu recebi no dia 30/9, com 30 dias de atraso. A segunda medição foi no dia 1º/9 de 2022 e recebi no dia 24/10 de 2022, com 53 dias de atraso. A terceira medição, que foi no dia 30/9 de 2022, eu recebi no dia 23/8 de 2023, 327 dias de atraso. A quarta medição eu recebi em 2 partes. A medição foi no dia 18/10 de 2022, eu recebi no dia 23/8 de 2023, 309 dias de atraso. A segunda parte dessa medição, que também foi no dia 10 de 2022, eu recebi o pagamento no dia 29/11 de 2023, 407 dias de atraso. A quinta medição foi dividida em 5 parcelas de pagamento. A medição foi no dia 31/12 de 2022, eu recebi a primeira parcela no dia 23/8 de 2023, com 266 dias de atraso. A segunda parcela eu recebi no dia 31/10 de 2023, com 335 dias de atraso. A terceira parcela dessa quinta medição eu recebi no dia 29/11 de 2023, com 364 dias de atraso. E a sexta medição, que era uma medição da coberta de 417 mil, eu recebi uma parte de 225 mil, essa que foi medida no dia 21/12 de 2023, eu recebi no dia 12/1 de 2024, com 22 dias de atraso. Então você veja aí, uma obra desse porte de 2.500.000, 2 milhões da parte do convênio do governo do estado para ser repassado, que até hoje só foi repassado R$500 mil, e o restante da prefeitura. Eu entendo, a prefeitura já fez um desembolso de R$294 mil, e a SOP R$500 mil. Quer dizer, uma obra de 2.500.000, eu recebi até hoje R$790 mil, e estou com medições aprovadas aí dentro da prefeitura de 900, sem receber. Quer dizer, eu já fiz 66% da obra e recebi menos de 30%. Eliseu, no caso, de fato, para o nosso ouvinte ficar bem entendido, é uma obra que é feita aqui em Itapajé,
Itapajé em parceria com o governo do estado do Ceará. Desse valor, qual é o valor que é competência do governo do estado e qual o valor que de fato era competência do município? Inicial, o projeto era 44 mil de contrapartida da prefeitura, mas nós tivemos umas inconsistências lá no projeto que não constava a parte elétrica e outros serviços que são necessários para a conclusão da obra. Aí teve 2 aditivos de reajuste, a obra passou para 2.539, o que fica 2 milhões para a SOP e 539 para a prefeitura de Itapajé. Pronto, aí até hoje que você conseguiu receber dos serviços prestados, quanto foi pago pelo estado e quanto foi pago pelo município? Pelo estado foi pago R$500 mil e pelo município 294, totalizando 794 mil reais. Eliseu, tem havido algum diálogo com a gestão municipal para tentar sanar esses problemas de atraso junto ao governo do estado nesses repasses? Olha, eu tenho cobrado muito, sabe? Apesar de estarem aí os comentários, porque as pessoas não se informam e hoje é tão fácil pegar as informações porque tem tudo no portal da transparência. Pessoas criticando, dizendo que a empresa está fazendo algum jogo político. Eu nunca fui político do Itapajé. Eu sou filho de Itapajé, minha família é envolvida em política, mas eu não me envolvo. Ninguém nunca me viu num palanque, ninguém nunca me viu fazer campanha para ninguém. Eu não tenho partido político e nem tenho preferência política, tá? Pelo menos até hoje eu não tinha. Mas aí fica essa confusão aí, dizendo que a gente está usando de política para prejudicar prefeito, o que é mentira. Todo mundo sabe que é mentira. Ela mesma, até pedi a ela que ela fizesse aí um depoimento dizendo que isso é mentira, que eu tenho sempre colaborado. O cara trabalhar 1 ano, você vê que tem medições aqui que tem 407 dias para receber, e eu não recebo, eu não parei a obra, parei agora porque não tinha mais condições. E o diálogo está pouco, porque eu ligo para pegar informações, ninguém me dá. E o que eu entendo na minha experiência de muito tempo, né, de construtor e trabalho com muita obra para a SOP e para o governo do estado, é que está faltando mais cobrança lá junto à SOP, porque a SOP ela atende a todos os municípios do estado, numa época dessa, uma época eleitoral. Se não tiver alguém da assessoria da prefeita lá dentro, eu não digo nem a prefeita, mas a assessoria dela, os deputados dela lá dentro, cobrando a SOP, pedindo a SOP a liberação de recursos, nós vamos ficar sempre por último mesmo. Não está tendo a assistência adequada para que fiquem lá cobrando e que a SOP repasse esses recursos, tá? É o meu entendimento, pela experiência que tenho. Eliseu, a partir da assinatura da ordem de serviço com a empresa, havia inclusive um cronograma inicial de serviço que previa a conclusão da obra para 6 meses. Houve algo a mais ou apenas esse atraso nos repasses contribuíram para que a obra se estendesse por todo esse tempo, já aproximando-se dos 2 anos? O principal problema é realmente os atrasos dos pagamentos, porque empresa nenhuma, se você tiver dado uma olhada aí, tem obras aí em Itapajé que a empresa começa a trabalhar, se passar 30 dias do pagamento depois da medição, eles param a obra. Eu tenho aqui que tem medições aqui que tem 407 dias. O grande problema é isso aí, é a falta de recursos, mas também houve umas inconsistências no projeto, inclusive na questão da coberta, né, porque estava inconsistente com o projeto, nós tivemos que alterar o projeto e também teve também um problema de projeto elétrico, que não tinha. Na obra toda não tinha projeto elétrico. Aí nós conversamos com a engenharia da prefeitura, a fiscalização, e eles nos autorizaram, nós fizemos um novo projeto, mandamos para eles aprovarem, e isso demandou também um certo tempo. Mesmo diante destas dificuldades, dessa inconsistência no projeto, até os dias atuais, em termos percentuais, nós temos quanto de obra construída no mercado de Itapajé? Hoje nós temos de obra construída em torno de 70%. Do que tem para ser feito, sendo liberados os repasses, em quanto tempo você imagina que poderia conseguir concluir esta obra, se obviamente os repasses lhe forem feitos da forma correta e os atrasos também forem sanados? Eu estou te falando aqui em termos de 70%, que é o valor que está medido, tá? Mas nós mesmo já temos outros serviços que já foram executados, que aumenta aí o percentual, né? Mas se normalizasse essa situação e regularizasse também algumas inconsistências ainda que a gente tem que resolver, eu entregaria essa obra, com certeza eu entregaria no máximo com 70 dias. Eliseu, enquanto construtor que você é, uma pessoa responsável por esta obra tão esperada aqui no município de Itapajé, como você se sente e qual o seu sentimento diante dessa situação, uma vez que as cobranças e críticas feitas à gestão também acabam recaindo sobre a sua empresa? Rapaz, eu me sinto muito triste,
triste, sabe? Às vezes fico muito chateado, porque eu tenho feito essa obra com muito carinho, com uma qualidade que eu coloco até à disposição de vocês aí, da imprensa local aí, para fazer uma visita à obra. Eu fiz com muito carinho, com material sempre de primeira, que já é uma obrigação minha, mas eu sempre com muito carinho e recomendando muito. E fico muito triste, porque ficam os comentários que a gente está usando parte política. Se está tendo algum boicote, não é da parte da empresa. Se está tendo alguma coisa política e algum boicote, é em relação à administração com a empresa, porque a empresa está aqui. Eu tenho os dados aqui, vou mandar para vocês. Tem medições aqui que eu tenho 400 dias de atraso. Eu tenho 900 mil reais para receber só dessa obra aí. Tem mais um outro contrato meu aí de pavimentação que também é através da SOP, que a grande dificuldade é os repasses da SOP, porque eu sei que o município tem dificuldade, né, financeira, mas ela tem cumprido a parte de contrapartida dela, tudo bem. Agora tem que ter alguém, eu imagino que tem que ter uma pessoa mais firme lá dentro da SOP para que eles liberem esses recursos. Eliseu, diante do exposto, o que você espera a partir de agora? Estamos nesse ano eleitoral, estamos num ano em que muita coisa se define. O que você espera diante do exposto a partir de agora com essa situação pela qual está passando? Eu espero que a administração possa colocar alguém lá dentro da SOP, né? A assessoria da prefeita, que ela deve ter uma assessoria, né? E que eles fiquem lá e consigam resolver o problema, porque esse problema não é um problema da empresa, o problema está prejudicando a comunidade, que é o pior é isso, né? Que quantos pais de família estão sem trabalhar em função, aguardando essa reforma desse mercado. E eu lhe garanto, amigo, que eu fiz o que eu pude, até onde eu pude. Para você ter ideia, tem aí 900 mil reais para receber de uma obra, né? 900 mil reais, uma empresa passar mais de anos sem receber, como eu passei, e ainda tem as críticas dizendo que a gente está fazendo política. Ninguém nunca me viu falando de político. Agradeço a você, Eliseu, pelos esclarecimentos que você dá à população através da nossa emissora e lhe deixo à vontade para as suas considerações finais. Eu quero dizer aos amigos aí de Itapajé que eu sou filho de Itapajé, tenho muito orgulho disso e que eu lamento profundamente essa situação. Eu faço obra em vários lugares, né? Eu estou em 14 municípios do estado do Ceará e eu nunca tive um problema assim dessa magnitude. Às vezes a gente sabe que a administração ela atrasa, né? E principalmente quando depende de recursos que vem ou do governo federal ou do governo estadual, a gente sabe que tem esses atrasos, mas eu nunca tinha visto um atraso dessa magnitude, porque eu acho que se tivesse tido uma atenção melhor lá junto ao órgão de repasse, eu acho que isso aí já estaria sido resolvido. É o meu entendimento e a experiência que eu tenho no ramo aqui há mais de 30 anos, né? Então eu zelo muito pela empresa e tenho muito carinho lá pela minha cidade e gostaria de ter concluído isso. Mas vou ficar no aguardo e vou ficar torcendo para que sejam resolvidas todas as pendências aí. Eliseu, muito obrigado pela sua entrevista. Boa tarde, bom trabalho. Tá bom, muito obrigado e fico à disposição e um abraço aí para toda a população do querido Itapajé. Da redação, repórter Maicon Rios. 12 horas agora e mais 20 minutos, 12h20, agradeço aqui ao seu Eliseu, empresário, construtor, dono da empresa Impacto Construções, que é exatamente a responsável por essa obra do mercado público aqui do município de Itapajé. Então, só alguns detalhes pontuados aqui pelo Eliseu, algumas informações que até então a gente não tinha conhecimento, né? O projeto inicial, elaborado pela equipe de engenharia do governo municipal, não contemplava, por exemplo, a parte elétrica. Foi preciso uma readequação e, consequentemente, um aditivo, né? Por isso mesmo, esse valor aí chegou a 2 milhões, cerca de 2 milhões e 500 mil reais, por conta exatamente dessas adequações que se fizeram necessárias. Logicamente, você não vai entregar um mercado público sem ter a parte elétrica, né? Sem ter iluminação. Consequentemente, teve que ser necessário essa adequação. Outro ponto, né? Você ter uma medição e passar mais de um ano para receber o valor referente a uma medição é um longo tempo de espera, né? Segundo, você ter uma medição e receber valores parcelados, como em 4, 5 parcelas, como ele citou aqui, é uma outra situação muito crítica. Então, a empresa vai ficando, obviamente, sem condições de tocar essa obra. Do valor total de cerca de 2 milhões e 500 mil reais, cerca de 700 mil reais foi exatamente o valor que a empresa recebeu até esse momento. Então, um dos
maiores problemas que fazem com que essa obra siga sem uma previsão exata de conclusão é a inconstância, a irregularidade na questão dos repasses. Então essa é a razão pela qual, nesse momento, a obra do mercado público está mais uma vez paralisada. O outro ponto é o recurso de fato, né, ele é do governo do estado. Mas ao longo desses últimos dias, aqui no nosso Jornal Integração, nós trouxemos diversos exemplos, porque não é uma questão de opinião, não é uma questão de opinião, é uma questão prática que os exemplos evidenciam isso, a falta de prestígio político de Itapajé perante o governo do estado, a falta de prestígio de influência política da gestão municipal perante o governo do estado. E os exemplos nós trouxemos aqui ao longo desses últimos dias, né? Diversas situações que foram pontuadas que evidenciam isso. E aí nós estamos no ano eleitoral, onde, obviamente, os 184 municípios, 183 municípios, contando com Itapajé, fecha exatamente os 184 municípios, estão aí tentando, obviamente, né, fazer com que as obras que existem e que são exatamente com recurso do governo do estado nesses respectivos municípios caminhem, logicamente. Mas aí dentro desse contexto vai todo mundo para uma fila. Nessa fila, logicamente, aqueles que têm prestígio, aqueles que estão lá na porta do governador, aqueles que têm exatamente uma influência política maior, um peso político maior, parceiros melhores, mais influentes junto ao governo do estado, são aqueles que exatamente vão ser atendidos primeiro, né? Então, nessa ordem, nessa fila, Itapajé, lamentavelmente, não tem esse prestígio. Itapajé, lamentavelmente, não tem essa influência, e isso já se evidenciou em outros momentos. Aqui está apenas mais um. A obra, ela é com recurso do governo do estado. Porém, diante de tantas demandas, se você não tem alguém de peso, alguém influente, né, batendo lá na porta do governador, atentando lá na Superintendência de Obras Públicas, junto à equipe, para fazer os repasses, esses repasses não vão vir, porque as demandas do governo do estado são muitas, são para outros 183 municípios. Nesse ano eleitoral, se em anos normais as demandas já são muitas, em ano eleitoral elas aumentam ainda mais. Então o governo do estado dá mais uma demonstração, né, com esses dados evidenciados aqui, expostos pelo Eliseu, a quem eu agradeço exatamente a clareza, porque eu acho que é importante a população ter ciência desses detalhes que foram repassados aqui pelo Eliseu, da construtora Impacto. O governo do estado dá mais uma demonstração de que, de fato, não está nem aí para o município de Itapajé. E que isso acontece porque, de fato, né, a gestão atual não tem influência perante ao governo. É só mais um exemplo que evidencia exatamente essa situação. A gente noticia isso com muita tristeza, porque sabemos da importância do mercado público. A importância, eu já falei em outros momentos, para essas famílias diretamente, que lá comercializavam, né, essas pessoas, os seus itens, tiravam dali a sua fonte de renda, o sustento das suas respectivas famílias, mas para o município como um todo, em toda a cidade, né, todo mundo sabe, o mercado público em boa condição sanitária, de estrutura, é sempre um local de visitação, é um centro onde exatamente quem vem de fora, já na maioria das vezes, vai direto buscar um mercado nas cidades, né? É sempre assim que funciona, ou pelo menos a maioria delas, aqueles que são dotados de um equipamento que tem a estrutura mínima para ofertar exatamente nessa condição melhor para os visitantes. E aqui em Itapajé não seria diferente. Então vamos ficar na torcida para que exatamente a gente consiga a liberação desses recursos e que essa obra possa ser concluída. Eu até imaginava que, por ser um ano político, um ano de eleições, que nós fôssemos ter a inauguração desse equipamento, né, ainda exatamente até o final desse primeiro semestre de 2024. No entanto, pelo andar da carruagem e pelas informações, infelizmente nós não teremos.